Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia Ele é fiel. Hoje Ele está nos falando, aquele que consagra a sua vida e tudo ao Senhor, que entrega a sua vida, aquele que perder a sua vida por amor do seu nome, a ganhá-la. Nós sabemos também que o coração do homem é enganoso, faz muitos planos e os que prevalecem são do Senhor. Temos que seguir a sua vontade. A Bíblia diz: clama a mim e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Assim nós devemos seguir a sua vontade, desfazer de si mesmo, negar a si mesmo, carregar a sua cruz e segui-lo. A este ele agrada, o Pai agrada os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. As boas atitudes, ele firma os nossos passos, andamos em retidão, em sinceridade, desviando do mal com temor de Cristo, as virtudes que ele agrada quando nós perseveramos, virtudes que não são nossas, mas do teu Santo Espírito. Virtudes de Cristo, o amor, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Sabemos que o fim da lei é a obediência, e ele é o elo da perfeição que alcançou a obediência, e através dele nós somos cumpridores da lei. Somente através dele, o único mediador entre Deus e homens, o elo da perfeição, porque pela lei ninguém se cumpre, está sempre acometido a desobedecer a todos, pois tropeça em muitos pontos. A Bíblia diz que perfeito é o varão que controla a sua língua, e ele não tropeçou em nada. Já nós tropeçamos de muitas formas, somos falhos, mas ele nos torna cumpridores pela sua graça, o favor imerecido, o dom gratuito para que ninguém se glorie de suas obras. E ele nos aperfeiçoa dia após dia segundo o teu Santo Espírito, do qual nós perseveramos segundo as suas boas obras, segundo as suas atitudes e a fé, combatendo um bom combate através da fé, a armadura do cristão, porque somente assim somos vencedores. Ele disse: tende bom ânimo, eu venci. Todo aquele que perseverar segundo o Evangelho, que é a luz que dá aos mandamentos, que é a lâmpada, temos que ser uma candeia acesa, colocar no alto do monte para que resplandeça a sua glória. Fomos chamados para ser guias de cegos, para resplandecer, para trazer aqueles que estão mergulhados nas trevas para a luz. Embora não se compreenda, porque aquele que não tem o Espírito Santo, ele não compreende as coisas do alto, mas eles vêm pela loucura da que é a mensagem da cruz, porque a palavra é viva e eficaz, e ela, quando ouve, a fé vem pelo ouvir, né? E sem fé é impossível agradar a Deus, e quando se ouve a fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Nós vivemos não por vista, mas vivemos almejando aquilo que é invisível, mas nós cremos. Ele mesmo disse: bem-aventurados aqueles que não viram e creem. Assim nós o confessamos publicamente todos os dias, o único bispo e bom pastor, o único pastor que deu a sua vida por amor de nós. E ele diz: todo aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é a minha irmã, tem a ordenança para anunciar o Evangelho, porque é através do Evangelho que se gera os filhos, né, que se gera os filhos na luz.
e nós perseveramos dia após dia, porque através do Evangelho alcança-se um pecador e apaga uma transgressão de pecados. A Bíblia diz que sábio é aquele que ganha uma alma. Devemos abraçar a árvore da justiça, a sabedoria do alto, que é válida para salvar a vida daquele que o tem e para prolongar os dias de vida, e para anunciar àqueles que ainda não têm a sabedoria do alto. E muitos são os que surgem que, com o entendimento de próprios olhos, sabedoria meramente humana, que nada acrescenta, pelo contrário, tem distanciado o povo de Deus, porque são palavras destituídas de sabedoria que, se colocado na balança, não tem valor real algum. Cabe a nós orar, perseverar, para que seja destruída toda vã filosofia, toda obra infrutífera do diabo, porque o diabo é o ladrão, é o enganador que veio para roubar, matar e destruir. Tem enganado a muitos. A Bíblia diz que se não ficássemos vigilantes, que estariam operando segundo o poder ilusório de Satanás e enganaria, se não ficasse vigilante, até mesmo os escolhidos. Mas nós somos daqueles que, através da meditação da fé, o exercício constante, alcançamos o discernimento e examinamos os espíritos. Discernimos entre o bem e o mal. Discernimos entre aqueles que servem o justo, o tzadik, e aqueles que servem o rachão, o maldoso. E cabe a nós perseverar em oração, em súplica, porque a ira humana não produz a justiça divina. Está escrito: ireis, mas não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Ele galardoa segundo as suas próprias más atitudes, né? Como ele disse: vós sois aqueles que levantam as mãos para o alto dos céus, mas não são mãos santas, e sim mãos sujas de sangue de inocente. Porque a Bíblia diz que o atalaia, né, aquele que não tocar o shofar de forma correta, acaba recaindo o sangue daqueles que não ouviram o toque, né, do shofar sobre as suas cabeças. Já aqueles que anunciam a verdade, da qual é possível salvar, ainda que as almas resolvam não se arrepender, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. A Bíblia diz que nem todos iriam seguir esse propósito. Existe um tempo e um propósito apropriado para tudo aqui debaixo do sol, até mesmo os ímpios para o dia do juízo. Mas cabe a nós saber que nós somos cumpridores do Evangelho, nós anunciamos a verdade, nós não desistimos deles, oramos até o fim para que eles viessem se arrepender. Mas a Bíblia diz: ó pequeno rebanho, porque será um pequeno rebanho, ainda haverá um remanescente daqueles que não tiveram o seu nome riscado no livro da vida, e que o Senhor iria os purificar, assim como Ele está purificando. É como o crisol é para o ouro e para a prata, através do fogo que prova a qualidade das obras de cada um, como sabão de lavandeiros, né, deixando as vestes mais alvas do que a neve. E como ele nos disse hoje, cabe a nós que perseveramos segundo a fé e o amor opera em nós, aquilo que é eterno, perseverar santificando, purificando-se, consagrando ao Senhor, e tudo vai bem, porque maldito do homem confia no homem, maldito aquele cujo confiança está num coração enganoso e afasta o coração de Deus, e um entendimento de próprios olhos que não se desvia do mal. A Bíblia diz que seria melhor não ter
terem conhecido o santo mandamento, ao invés de agora virar as costas a ele. Seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar-te ao mar, porque ai daqueles que têm desviado o povo, ai daqueles que têm desviado dos santos mandamentos. Assim diz o Senhor, porque Ele é aquele que faz justiça e é aquele que conhece as atitudes de cada um, quer sejam boas e quer sejam más. E conforme Ele tem sempre nos dito, Ele está trazendo o galardão sem demora. Ele é aquele que age no meio de nós, que julga os povos, as nações. Ele é aquele que muda as estações, destrona reis e promove a outros. Ele é aquele que purifica o templo, derruba a mesa dos cambistas. O zelo da casa do Pai inflama a sua ira, como ele sempre nos diz. Está escrito: a casa do meu Pai é casa de oração, não fazeis dela casa de comércio. E assim ele está purificando o templo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, sobre a Ásia, sobre a Oceania e sobre a Europa. Porque ele é fiel, porque ele cumpre a sua palavra. Céu e terra passarão, mas suas palavras hão de cumprir. E ele é cumpridor. Juramento eterno pelo próprio rei de Salém, que disse que não se arrependeria. E assim ele fará cumprir a sua palavra, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que não faça e não cumpra. Ele é fiel. Ainda que o homem se torne infiel, possui os dons que são irrevogáveis, ele continua sendo fiel e galardoa segundo as atitudes, porque se naufraga na fé, se perde o amor, se entra na apostasia e no esfriamento, e a estes conhecereis pelos seus frutos, os que estão no ministério da iniquidade, porque as suas orações, os seus jejuns, os seus louvores e adorações terminam sempre em brigas, em dissensões. Aquele que ama uma briga, ele ama o pecado. Estão destituídos da glória, da sabedoria do Deus vivo, e pelos seus frutos os conhecereis. Os herodianos, aqueles que deixaram de louvar ao Deus Altíssimo, de obedecer ao Filho amado, como Deus ordenou, façais tudo o que ele disser, para louvar ao governo. Os fariseus, que é como um sepulcro caiado, seu interior está cheio de hipocrisia. Como podeis falar coisas boas se o vosso interior está cheio de malignidade? As suas atitudes são maléficas. Ao invés de serem benfeitores, são malfeitores. Como Jesus sempre diz: vós sois aqueles que colocam um jugo pesado sobre o meu povo e não move um dedo para ajudá-los. E assim nós perseveramos em oração, porque o Espírito que habita em nós sonda o intento do coração e examina os espíritos, as profecias, e nós conhecemos pelos seus frutos. Mas ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Ele é aquele que traz o galardão. Nós oramos pelos adversários, como nos disse na mensagem anterior, e fazendo assim, acumulareis brasas sobre as suas cabeças, porque as suas próprias atitudes os condenam e recai sobre si. Cabe a nós perseverar segundo a piedade, como fonte de alegria, perseverando, porque em espírito nós sempre produzimos os bons frutos, e todo aquele que planta segundo o Espírito colhe, alguns 30, outros 60, outros 100 por um. E assim nós perseveramos dia após dia. Assim como Davi
que perseverava todos os dias com o coração segundo o coração de Deus, o entendimento através de Cristo. Ele tinha o temor de Cristo, que é o princípio da sabedoria, e em toda batalha era bem sucedido, porque ele ia em nome do Senhor. Ele não dependia de si mesmo, mas dependia daquele que o fortalecia, assim como nós temos a confiança e chegamos com ousadia até Deus, porque Ele nos concede espírito de ousadia, de intrepidez e não de covardia. Chegamos com ousadia até o Pai. E o Pai agrada que, através das boas atitudes, através da fé que perseveramos, Ele agrada e Ele vê que há em nós a presença do Filho amado. Segundo as atitudes, Deus nos conhece segundo as atitudes. E Ele sonda o intento da mente e do coração. Ele sente, chega às orações, às súplicas, os jejuns, os louvores e adorações, um aroma agradável às suas narinas. Ele sente o cheiro do Filho amado, porque Ele disse: estou no mais alto do trono, assim como o Cordeiro está no centro e governando, mas a um coração contrito e arrependido eu não desprezo. E Ele faz morada em nós e sente o que nós exalamos, o bom perfume. Temos que ser o bom perfume. O óleo, que é a base do perfume, são os mandamentos, e Cristo, o seu Espírito, é a essência, a especiaria do bom perfumista, do qual nós não podemos permitir que uma mosca caia, porque se uma mosca cai, que é a hipocrisia, que é o fermento, estraga todo o perfume, toda a essência, e exala um mau cheiro, e o Pai rejeita. E em mais um dia que a gente persevere em espírito e em verdade, que a gente persevere seguindo o Messias, né? Ele diz: de agora em diante não havereis entre vós mestres. Todo aquele que me seguir, né, que fizer a vontade do meu Pai, é meu irmão, é minha irmã, e será a minha mãe, a Jerusalém jubilosa celestial, dos milhares e milhares de anjos, porque seremos como anjos, juntamente com os conservos, que são os que vão fazer a colheita, louvando e o adorando. Ali realmente nós o veremos face a face. Tamanha honra, a palavra diz que será a mulher virtuosa, que será como coroa sobre a cabeça do seu esposo, do seu marido espiritual, do qual nós tomamos posse das moradias celestiais, das nossas habitações permanentes e eternas, porque estamos aqui para cumprir o propósito do qual Ele nos chamou, que é ir de anunciar o Evangelho através de ministros de uma nova aliança, onde Ele nos concede variedades de dons espirituais, assim como variedades de ministérios, e cada um exerça segundo Ele atribui, exercendo o direito, a justiça, a equidade, combatendo o bom combate através da fé, as armas espirituais que Ele nos concede, revestindo do capacete da salvação, manejando bem a espada, que é a palavra que é viva e eficaz, tanto no ataque como na defesa. Cinge a espada na cintura, ó herói, cinge a cintura com a verdade, aonde de geração em geração são gerados os filhos na fé em Cristo Jesus. Em mais um dia, como ministros de uma nova aliança, calçando os pés na preparação do Evangelho, vestindo da couraça da justiça. Final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.